paz do Senhor, bom dia a todos, amém? Vamos começar o nosso culto. Quero te convidar a se colocar de pé. Na semana passada foi ministrado aos nossos corações o Salmo 1. E um versículo saltou ao meu coração essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você puder abrir Salmo 1. Salmo 1, apenas o versículo 2. Vou ler numa versão mais atualizada que diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Em tempos como nós estamos vivendo, é fácil você perder a identidade, perder o seu propósito, porque muitos estão apegados à palavra de Deus somente a essas paredes, somente quando temos a oportunidade de nos reunir aqui. Mas que você possa entender que existe a necessidade de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E essa meditação na palavra do Senhor, esse mergulhar na palavra de Deus, vai nos mostrando quem nós somos, quem nós realmente precisamos ser, o nosso real propósito. Vai nos mostrando que essas situações não podem nos abalar. Nós vemos muitos se perdendo, muitos esquecendo. Mas ao meditar na palavra de Deus, você se recorda do que o Senhor faz por você. Então que você possa entender que em dias de dificuldades, o Senhor é contigo. E que para você precisar entender isso e começar a compreender cada vez mais, você precisa meditar na palavra dEle. O amor dEle não mudou por nós. O amor dEle ainda continua sobre as nossas vidas. O cuidado dEle ainda continua sobre as nossas vidas. Mas quando você não tiver esse momento de reunião, se você não buscar a palavra de Deus incessantemente, você pode trocar o amor de Deus pela primeira oferta que você tiver. Você pode se angustiar tão facilmente, pode se desesperar tão facilmente, porque você pode se encontrar abalado. Mas o amor de Deus não falha, e você vai encontrar o amor de Deus na palavra dEle. Então quero te convidar a orar agora, a conversar com o Senhor. Se você tem se perdido, tem esquecido quem Ele é, então peça isso para Ele, peça Ele resgatar a sua identidade. Conversa com o Pai agora. Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer a nós a consciência de quem nós somos e o quão grato nós precisamos ser, Pai, diante de Ti. Para isso nós precisamos meditar na Sua palavra, Pai, mergulhar na Sua palavra, mergulhar na Sua presença. Então traga a nós, Pai, esse discernimento, Pai. Nos faz enxergar, Pai, esse caminho. Porque muitas vezes, Pai, as tempestades, o vento forte, Pai, tenta nos tirar a visão de quem Tu és e de onde nós devemos ir. Mas que o Senhor possa nos trazer essa visão, nos fazer enxergar além de qualquer possibilidade, Pai. Nos fazer enxergar que o Senhor tem mudado a nossa história todos os dias e fez o que ninguém pode imaginar em nossas vidas. Então traga, Pai, esse sentimento de gratidão a nós e que possamos buscar a Ti de dia e de noite, resgatando a nossa identidade em Ti, não só hoje como amanhã e sempre, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Diga, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Nós pertencemos a esse Deus que não se explica, a esse Deus que nós alcançamos pela nossa fé. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, não se
resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.
Senhor, nessa hora nós pedimos para que o Senhor se revele a nós mais uma vez. O Senhor tem falado tão fortemente aos nossos corações, tendo direcionado de uma forma incondicional pelo seu amor. Por isso, Pai, nós te pedimos para que o Senhor fale conosco mais uma vez, para que o Senhor se revele mais uma vez, nos mostre a direção que nós precisamos seguir, Pai, o caminho qual nós devemos andar, a forma que nós devemos viver, Pai, firmes em Ti, na rocha inabalável. Que não haja trocas, Pai, porque a Sua presença, Pai, é introcável. Não existe nada comparado à Sua presença em nossas vidas. Então que ela venha transbordar em nós. Que essa palavra, Pai, venha morar em nosso coração e que possamos meditar nela dia e noite. Dia e noite, constantemente, transpirar a Sua presença, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos. Tudo bem contigo aí? Apesar da distância, né? Mas a gente sente que Deus está aqui. Sente a presença de Deus, sente que o nosso Deus, Ele está nos acolhendo, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho um pedido de oração. E eu gostaria de, antes de nós lermos a palavra, eu falar a respeito dele. Diz assim, ó: a paz do Senhor, eu me chamo Tiago, primo do Rogério e da Adriana. Gostaria de pedir oração para minha tia Dilma, que está com câncer, e o médico a desenganou sobre a vida, dizendo que não tem mais o que a medicina fazer. E que Deus tome a frente de tudo, porque é dele a última palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de cantar um hino aqui, se você percebeu, ninguém explica a Deus. Essas coisas aqui, ou essas situações, esses momentos, só Deus pode fazer algo. E quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente sabe que Deus é capaz de fazer. Nós vamos orar. E você abre a tua Bíblia no livro de Mateus, agora, capítulo 1, bem no comecinho. E depois da leitura da palavra, nós oraremos pela dona Dilma, pela família do Tiago, do Rogério, da Adriana ali. E depois a gente vai dizer a mesma coisa. Ninguém explica a Deus, porque o milagre pode acontecer, eu creio. Amém? Versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. O finzinho do versículo aí. Que diz assim, ó: e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença, te agradecer porque o Senhor se faz presente aqui nesse local e dá para sentir a tua presença bem próxima de cada um de nós, Pai. E eu quero te agradecer por isso. Quero te louvar pela presença de cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar aqui, que venceu o caminho de casa, que venceu até o medo de ficar em casa e está aqui hoje na tua presença. Eu sei que o Senhor trouxe para experiências, novas experiências, e eu te agradeço por isso. Mas, Pai eterno, nós queremos colocar agora nas tuas mãos a dona Dilma. Nós não conhecemos ela como pessoa, mas sabemos e conhecemos ao Senhor como Deus.
E estamos colocando ela diante de Ti, porque o homem desenganou já, o homem falou que não tem mais jeito. Mas nós sabemos que quando o Senhor entra na história, Pai, as coisas mudam. Porque é o Senhor que escreve todas as nossas histórias, é o Senhor que faz todas as coisas. E nós vimos no passado, Jesus, quando o Senhor andou por aqui, o Senhor fazendo grandes milagres, principalmente com aqueles que já não tinham mais vida, o Senhor trouxe novamente a vida. E é nessa fé que nós estamos orando pela Dilma, Senhor, estamos colocando ela diante de Ti, porque sabemos que o milagre o Senhor pode operar, e quando o Senhor faz o milagre, cala a boca do homem, cala a boca da ciência, cala a boca daqueles que até duvidam. Por isso nós estamos entregando ela hoje nas Tuas mãos e cremos que o Senhor é poderoso. E também entregamos nesse momento a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor fale aos nossos corações, usando a própria palavra, porque é a palavra que nos cura, ela que nos livra, ela que nos liberta. E é disso que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a Dilma e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Queridos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que está no livro de Mateus, mas ela nos remete a outro momento. Mas primeiro eu vou começar aqui. A Bíblia fala que Jesus foi gerado, o livro de Isaías conta também a respeito disso. Isaías 7,14, essa profecia se reverbera na presença de Jesus. Quando ele nasce é chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que é a mesma tradução em Jesus. Então, olha só que interessante, fala de um Deus presente, de um Deus próximo, de um Deus verdadeiro. Daí o meu coração chamou a atenção que o nosso Deus, ele é um Deus relacional, é um Deus de relações, é um Deus de contato. Aquela época, e naquele momento, Deus ele estava querendo se revelar, ele se fazendo homem, deixando a glória dele de Deus e agora se tornando homem. Para quê? Para um relacionamento entre nós, relacionamento homem com homem, relacionamento Deus com homem. E chama a atenção o chamamento da Bíblia em dizer assim, olha, que é um Deus conosco. Por quê? Porque Deus ele quer ter experiências conosco, experiências maravilhosas espirituais com a gente. Ele quer fazer um contato conosco para que nós passemos por algumas experiências. E é interessante porque nós estamos vivendo um tempo que nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito desse momento. Mas olha só o que Deus me chamou a atenção quando eu estava lendo essa palavra de experiência, de relacionamento, de Deus se fazer um Deus presente, de Deus ser um Deus conosco, de nós entendermos quem somos nós dentro desse relacionamento, nós e Deus, para que nós possamos hoje sair daqui entendendo o que está acontecendo, entendendo o que nós estamos vivendo. Eu estava conversando com o Wander lá atrás agora, e ele me chamou a atenção uma coisa, e é a verdade. Nós hoje, pastores, estamos vivendo um tempo diferente, em que os nossos antepassados não viveram. Um momento diferente de todos os outros. Por quê? Porque hoje nós temos mais responsabilidades, nós temos mais cuidados e temos que tomar cuidados diferente daqueles que foram ou que passaram antes de nós. É uma situação diferente, são experiências diferentes, aonde Deus permite que nós passemos. E aqui chama atenção, quando eu falo para você de experiência, me chama atenção a vida de Davi. E é dessa experiência que eu quero falar contigo, para a gente entender onde a gente se encaixa nesse contexto, para a gente entender onde nós estamos localizados em tudo isso. E a Bíblia fala, lá no livro de 1 Samuel, que existia Davi. Davi foi gerado da tribo de Jessé, e Deus, preocupado com o povo, primeiro, vai lá, tira o povo do Egito, traz um povo para a terra de Israel, começa a cuidar do povo, começa a tratar com o povo, levanta homens para estar ajudando a ele, um deles foi o profeta Samuel, levanta para cuidar do povo. Muitas experiências no deserto, muitas experiências no Egito,
Deus sempre se mostrando um Deus compassivo, um Deus cuidadoso, um Deus que guardava Israel de todo mal, um Deus que livrava Israel no meio das batalhas, um Deus que estava sempre à frente, dando alimento, dando cuidado, mas o povo não queria saber de Deus, queria um rei, queria uma pessoa de carne e osso para tomar conta deles, queria uma pessoa que tivesse um contato pessoal com ele. Quando Deus se manifestava querendo ser um Deus relacional, um Deus de relação, um Deus presente, o povo não entendia isso. Daí o que Deus faz? Ele vira para Samuel e fala, olha, escolha uma pessoa. Daí Samuel, junto com o povo, escolhe a Saul. Interessante, eu não vou falar hoje sobre isso, mas a gente vai um dia falar a respeito da escolha de Saul e a escolha de Davi. Daí você escolhe entre o apacentador de jumentas em vez de um apacentador de ovelhas. Mas a gente vai falar em outro momento sobre isso. Mas o povo escolhe. Daí uma grande verdade que o povo aí fora fala, e é uma grande mentira, é essa. Que o povo aí fora, alguém já deve ter ouvido esse tipo de frase dizendo assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Mas é mentira, porque a voz do povo escolheu Saul como rei. E não era Deus que estava escolhendo Saul como rei, porque Deus estava escolhendo outra pessoa, ele estava escolhendo Davi. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Isso é uma grande mentira que fala aí fora, e a gente às vezes até fala e repete. Mas aqui estava acontecendo uma situação interessante. Deus vai e escolhe Davi. Daí vai, unge Samuel, unge a Davi. Davi é o rei de Israel escolhido por Deus, e acontece uma situação, um momento dentro daquela nação, ou naquele momento que eles estavam vivendo, em que um levante acontece dos filisteus, eles se levantam contra Israel, e começa uma batalha entre eles, até que uma grande maioria de nós sabemos disso. Se levanta um gigante, Golias, e vem afrontando a Israel. Durante 40 dias a Bíblia fala que ele ficava falando e dizendo coisas contra Israel, contra Deus, chamando algum lutador de lá que pudesse lutar contra ele, e a Bíblia fala assim que todo Israel estava com medo, todo Israel estava temendo aquele gigante, temendo os filisteus. Só que naquela nação existia uma pessoa diferente. A Bíblia fala o seguinte, que Davi apacentava as ovelhas no pasto, enquanto os irmãos ficavam em casa. Os irmãos em casa, Davi no pasto. Os irmãos foram para a guerra, Davi no pasto. Mas Davi no pasto estava tendo experiências com Deus. Davi no pasto estava salmodiando ao Senhor. Davi no pasto estava tendo muitas experiências com Deus, que os irmãos não tinham, que os outros judeus ali não estavam tendo. Daí a Bíblia fala o seguinte, que um dia Jessé chama a Davi no pasto e fala assim, olha, os teus irmãos foram para a guerra, então você vai pegar alguns alimentos aqui, uns queijos, algumas coisas, e vai levar para os seus irmãos na guerra. Daí Davi sai do pasto, deixa as ovelhas bem guardadas, e me chama a atenção isso. A Bíblia diz o seguinte, que Davi vai lá e guarda bem as ovelhas, deixa ela bem guardada com alguns ajudantes lá. Queridos, é cuidado com ovelhas, é cuidado com pessoas. Agora você vai entender um pouco a nossa responsabilidade como pastores, de a gente ter cuidado com você, de a gente falar a respeito do distanciamento, da gente tomar esse cuidado que nós estamos tomando hoje aqui. Sabe por quê? Porque nós temos que cuidar da tua casa e da tua família, além da nossa. Isso é responsabilidade. Então Davi tinha isso nele, responsabilidade. Vai, deixa as ovelhas bem guardadinhas lá, bem cuidadinhas, e se levanta e vai cumprir a tarefa do pai dele. Pega os alimentos, vai até onde estão os irmãos. Chegando lá, ele começa a ouvir, porque o gigante vem em direção novamente à nação de Israel, falando e blasfemando e dizendo várias besteiras ali, contra Deus, contra Israel. E Davi olha aquela situação, mas o coração dele não é o coração medroso como daquelas outras pessoas que estavam lá. Sabe por quê? Porque Davi tinha experiências com Deus, ele tinha relacionamento com Deus.
Daí Davi fala o seguinte, que ele estava lá olhando, vendo tudo aquilo, e ele se incomoda com aquilo. E ele não fica quieto, ele não fica parado. Daí ele vai e pergunta para um, para outro, o que está acontecendo aqui? Daí Eliabe, que é o irmão dele, o bonitão, né, que foi o primeiro, inclusive, quando Samuel vai levar a unção para escolher um rei, ele chega dentro da casa de Jessé, pega a cuia de óleo e Deus fala para ele, olha, dentro da nação de Jessé você vai encontrar um rei lá. Então vai até lá. Quando Samuel chega na casa dele, ele olha, entrando todos os homens, o primeiro que entra é justamente Eliabe, entra um camarada bonito, bem de bom porte. Daí Samuel olha e fala, esse aí é rei. Daí Deus fala, não se engane com a aparência, porque você vê a aparência externa, mas eu olho o coração. E Deus despreza Eliabe. Daí Eliabe é o soldadão, está lá no meio da batalha. Quando Davi chega, o primeiro que vai de embate contra ele é justamente quem? Eliabe. Vira e fala assim, o que você está fazendo aqui? O que você veio ver aqui? O que você veio procurar aqui? O que você está querendo? Daí Davi olha e fala assim, eu não vim aqui olhar nada. Daí ele fala assim, não, mas o que você quer aqui? Daí Davi fica quieto, vira as costas e vai embora, porque Eliabe vira e fala assim, você é presunçoso, você veio fazer o quê aqui? Aqui não é o teu lugar, ele falou dessa forma. Só que eu vou lembrar você novamente, que Davi tinha relacionamento com Deus e experiências com Deus, diferente de Eliabe. Daí a Bíblia diz o seguinte, que Davi se vira de costas, não dá atenção para o irmão dele, vai em direção a outros colegas que estão ali, começa a perguntar, daí eles falam, olha, o rei falou o seguinte, quem venceu o gigante, ele vai dar algumas herdades, algumas heranças, ele vai dar alguns benefícios, e mais do que isso, vai ser reconhecido, inclusive a mão da filha. Daí deu algumas condições ali para Davi. Davi enche o coração da certeza de lutar contra aquele gigante. Daí vai lá para o rei Saul e começa a conversar com o Saul e vira para Saul e fala assim, olha, eu quero lutar com esse gigante. Daí Saul olha para ele, um garoto franzino, um garoto de porte normal, fala assim, mas você não tem condição de lutar contra esse gigante. Daí Davi vira para ele e fala assim, eu tenho. Sabe por quê? Porque quando eu estava no pasto, eu lutei com o leão, quando o leão veio tentar tirar um animal do meu rebanho, eu fui, lutei contra ele e matei o leão. Mas também aconteceu uma segunda situação, quando eu estava no pasto, e veio um urso da mesma forma tentar contra uma das minhas ovelhas, e eu lutei contra ela, e eu venci. E a ovelha foi tirada das garras do urso e eu matei o urso. Daí ele vira e fala assim, olha, sabe de uma coisa, rei? O Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso e o Senhor me livrará da mão desse gigante. Sabe o que eu estou querendo falar para você, queridos? Nós estamos falando aqui de relacionamento, nós estamos falando de fé vivida e não fé apenas ouvida. Às vezes a gente está vivendo experiências de outras pessoas. Você talvez esteja nesse tempo, antes de tudo isso que está acontecendo, você só viveu experiências de terceiro. Você nunca teve uma experiência real com Deus. Você nunca teve um momento em que você tivesse que colocar em prática a tua fé. Você não viveu um momento onde você tivesse que viver a tua fé, orar a tua oração, ler a tua palavra, não é verdade? Às vezes a gente está muito ancorado nas outras pessoas. Sabe o que aconteceu? Quando Davi estava ali, falou tudo isso, daí o rei Saul vira para ele e fala assim, muito bem, você falou boas coisas, então você vai lutar contra o gigante. Antes de lutar contra o gigante, sabe o que eu vou fazer para você? Pega aqui minha couraça, pega aqui minha espada, pega aí minhas roupas de guerra. A Bíblia fala o seguinte, que Davi vai e coloca sobre ele a roupa de guerra do rei Saul, coloca sobre ele a espada, coloca sobre ele o capacete, está tudo paramentado, mas a Bíblia diz o seguinte, que ele não consegue se mexer, ele não consegue se movimentar, ele se sente, sabe o quê? De uma certa forma desconfortável por estar vivendo aquela situação. Sabe por quê, queridos? Porque as experiências que nós temos que viver, elas são experiências nossas com Deus. Não dá para a gente viver a experiência do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso amigo. Nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. Daí Davi vira e fala assim, não,
Saul, não dá para mim usar essas vestes pesadas, eu vou com a minha própria experiência. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, querido? Nós estamos passando por esse tempo de pandemia, e Deus nos preparou para nós vivermos experiências nossas com Ele. O que Davi estava chamando a atenção era isso, ele estava dizendo assim, ó, não dá para eu usar a sua roupa e viver a minha experiência, eu tenho que ter a minha experiência, eu e Deus. Eu não sei o que você passou nesse período de 5 anos aí, ou melhor, de 5 meses aí, não sei o que você viveu dentro da tua casa, mas uma coisa eu sei o que eu vivi dentro da minha casa, eu sei as experiências que eu tive com Deus nesse momento, eu sei os momentos que eu tive ali dentro da minha casa, junto com a minha família, e alguns irmãos que teve a oportunidade de conversar comigo, ou conversar até com o Wander mesmo, a respeito do que teve de experiências. Eu sei de uma coisa, você está aqui, então você foi aprovado nesse momento de experiência. Assim como aconteceu com Davi, daí Davi vai e fala assim, ei, deixa eu usar a minha experiência. Daí ele vai até o ribeiro, vai até o rio, chega lá, ele tem nas mãos uma funda é um estilingue. Daí ele vai até onde tem pedras, e a Bíblia fala o seguinte, que ele vai lá e pega 5 feixes de pedra. Ele vai lá e pega 5 pedrinhas, coloca dentro da bolsinha dele, e vai em direção ao gigante. Por quê? Porque Davi, ele sabia que aquelas pedras poderiam funcionar como arma contra o gigante. Por quê? Porque ele já havia usado aquelas pedras contra o leão e contra o urso. Ele já havia usado aquelas pedras ali no estilingue dele e feito daquilo a sua arma de batalha. Daí eu quero parar e falar para você da seguinte forma, ei queridos, viva hoje as experiências com Deus, viva o que você está vivendo hoje e entenda que Deus, Ele está te trazendo para que você tenha experiências vivas com Ele. Porque como eu falei no começo, às vezes a gente só ouve experiências pregadas no púlpito. Às vezes a gente está sentado aí, mas não tem experiência nenhuma com Deus. A gente não tinha contato como hoje a gente está tendo. A gente não tinha tempo de orar, a gente não tinha tempo de ler a Bíblia, a gente não tinha tempo nem de fazer um culto domiciliar dentro de casa com a nossa própria família. Daí Deus, Ele vai e prepara uma situação toda para que nós estejamos hoje congregados dentro de casa, que foi esses últimos 5 meses, dentro de casa com a nossa família, vivendo uma situação ali de confinamento para que a gente pudesse ter experiências com Deus. Às vezes tem umas pessoas que padeceram diante dessa experiência. Algumas pessoas partiram. Algumas pessoas não viveram como nós estamos vivendo hoje, de poder estar aqui falando conosco mesmo. Mas nós tivemos experiências com Deus e Deus permitiu isso para conosco. Querido, uma coisa eu sei, que mesmo no meio do caos, há sempre uma oportunidade para agir de Deus. E disso eu não tenho dúvida. Em todo esse caos aqui, Deus está agindo. Sabe por quê? Porque Ele te guardou. E olha só, quando Davi vira e fala assim para Saul, Saul, sabe por que eu estou aqui hoje querendo lutar contra esse gigante? Porque quando eu estava lá no meio do pasto sozinho, eu não tinha ajuda de ninguém, a não ser de Deus. A não ser de Deus, que Ele foi ao meu favor, eu lutei contra os animais lá, ferozes, e venci, porque Deus me deu vitória, e assim também Ele vai fazer eu lutar contra esse gigante. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Meu irmão, você não estava na sua casa sozinho não, Deus estava te guardando e te livrando de todo o mal. E às vezes a gente acha que foi pelos nossos méritos. A gente acha que foi, porque eu sou bom, sabe por quê? Porque eu me cuido, porque eu malho. Não é por causa disso não, é porque a mão do Senhor estava sobre a tua vida. É porque o Senhor estava preparando esse momento para você ter experiências com Ele, para que você tivesse um momento de contato especial com Deus. Davi teve e entendeu isso. E ele foi escolhido como rei. Ele já foi chamado, por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, que ele tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Por quê? Porque ele era cuidadoso com as coisas. Por quê? Porque Davi, ele estava vendo afronta não só contra Israel, mas estava principalmente vendo afronta contra o Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Por isso que ele se levantou e falou assim, eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Enquanto os outros estavam tremendo de medo, inclusive os mais fortes, um irmão dele se coloca nesse meio aí, estava tudo medroso, tudo se escondendo.
Davi, ele se levanta franzino, por quê? Porque ele sabe que a força não é dele, porque ele sabe que não é dele que vem a força para vencer aquele gigante, mas a Bíblia diz o seguinte, que ele vai, se levanta e vai contra o gigante. Quem não assume grandes riscos, não costuma ter grandes recompensas. Essa é a verdade. Ele assumiu o risco. Ele foi lá e falou, não, eu vou enfrentar esse gigante. Porque quando eu enfrentei esse gigante, o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou do urso, vai me livrar do gigante também. Hoje Deus está nos trazendo aqui, queridos, para mostrar que você está tendo experiências com Ele. Porque essas experiências que você teve durante esses 5 meses e mais do que você vai ter daqui para frente, você vai ver que existe um Deus que cuida de você. Deus, Ele justamente está mostrando isso para você, que Ele tem cuidado de você, tem cuidado da tua casa, tem cuidado da tua família, tem cuidado do teu emprego, tem cuidado das tuas coisas. Os homens são que nem esses aqui, ó. Quando acaba a possibilidade deles de agir, eles falam, não tem mais jeito, não dá mais, não vai mais além. Mas quando Deus entra na história, queridos, as coisas mudam. Quando Deus, Ele quer, as coisas acontecem. Quando Deus faz, está feito. E foi isso que Davi entendeu. Por quê? Porque ele tinha experiência relacional com Deus. Ele sabia com quem ele estava crendo, em quem ele estava crendo, em quem ele estava depositando a fé dele. Ele não estava depositando num homem, não estava depositando no Saul, não estava depositando nas vestes de Saul, não estava olhando para Saul e dizendo assim, olha, eu vou usar a espada do rei, vou vencer com ela. Não, muito pelo contrário, ele estava apenas olhando para Deus e crendo que Deus poderia tirar ele daquela situação, poderia novamente entrar com resposta para a vida dele. E é isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Às vezes a gente fica tentando buscar respostas em nós, tentando buscar respostas em pessoas próximas, até mesmo na própria carteira, na própria condição pessoal, achando que não, eu me viro, eu consigo sozinho, não preciso de nada, não preciso de ninguém. E não é isso. Nós precisamos única e exclusivamente de Deus. Daí quando Deus entra na batalha, nós, como eu disse a pregação passada, e vou só repetir, você e Deus, você é a maioria. Mesmo que seja só você e Deus, você é a maioria. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando Davi se vê diante daquela batalha, estava ele e Deus, mais ninguém. Ele olhava lá para cima do morro, tinha um monte de medroso, e ele estava lá sozinho. E a Bíblia diz o seguinte, que ele vai e desce até onde está o gigante, e o gigante está lá, naquela situação, posto para destruir a vida de Davi. Aí Davi olha bem para ele, pega a pedra, bota no estilingue, fica olhando para a cara do gigante, o gigante olha para ele, Golias, e fala assim, quem que você está vindo para mim? Eu sou cachorro para você vir com pau e pedra para lutar comigo? Daí Davi vira e fala assim, olha, eu estou indo no nome do Senhor Jesus, eu estou indo na força do Deus de Israel, eu estou indo para destruir a tua vida, não é por mim, mas é por Deus. Deus vai te dar hoje a tua cabeça nas minhas mãos, a tua vida está nas minhas mãos hoje, eu vou te destruir. Sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, eu não estou confiando em mim, não estou confiando nem na minha pontaria. E é interessante dizer isso, que se Davi confiasse na pontaria dele, não era 5 pedras que ele pegava uma só, né? Mas ele pegou 5, porque ele sabia que ele tinha pelo menos 5 chances de tentar acertar aquele gigante. Mas Deus estava na frente, queridos. Deus estava junto com Davi, Deus estava ali naquela batalha, Deus estava auxiliando, sabe por quê? Porque Davi sabia disso. Existia um relacionamento entre Davi, existia um relacionamento entre ele e Deus. Salmo 20, versículo 20, versículo, deixa eu só achar aqui. Versículo 7 diz assim, ó, é uma oração de Davi, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos.
Davi estava assim, olha que situação, ele já era rei de Israel quando ele escreveu esse salmo, mas a confiança dele não estava nele. Ele vira e fala assim, ó, você pode confiar na mão dos homens, você pode confiar nos cavalos, você pode confiar nos reis, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque ele sabia, se não for o Senhor, ele não vencia nada. Se não fosse Deus com ele, ele não conseguia vencer nada. Salmo 23 também fala assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, ó Deus, está comigo. Ele está segurando nas mãos de Deus, Deus está segurando nas mãos dele, então Davi não tem o que temer. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não estou te incentivando a ser, de uma certa forma, negligente, não é isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, que o Senhor... guardando a tua casa, você não precisa nem de sentinela, porque a Bíblia diz o seguinte, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, mas quando o Senhor está guardando a tua casa, nem de sentinela você não precisa, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, e ali estava acontecendo, e eu estou dizendo a respeito de não ser negligente, é o seguinte, não afronte a Deus, não faça nenhum tipo de coisa irresponsável. Já que Deus está comigo, eu não vou usar máscara. Já que Deus está comigo, eu vou sair, agarrando e abraçando todo mundo, vou para as festas, vou para as baladas, como a gente está vendo acontecer muito isso. Não é isso que eu estou falando para você. Seja cuidadoso. Davi era cuidadoso. Seja cuidadoso. Continue usando, continue se mantendo afastado, continue usando máscara, gel, as outras coisas. Continue tendo todos os cuidados necessários, porque Deus vai te guardar e vai te livrar de todo o mal, mas você faça também a tua parte. Se não for assim, se a gente tivesse confiado nisso, a gente abria aqui, não, agora vem todo mundo, vamos fazer uma festa. São cuidados que a gente tem que tomar, e Davi estava ali com cuidado, olhando para um lado, olhando para o outro, falando, eu vou atacar esse gigante. A Bíblia diz o seguinte, que ele pega aquela pedra, coloca no estilingue e vai em direção àquele gigante. E a Bíblia diz o seguinte, que ele mira, atira e acerta a pedra na cabeça do gigante, e o gigante cai no chão morto. Daí Davi pega a espada do gigante, corta a cabeça dele, leva a cabeça dele até o rei de Israel, Saul, e fala, está aqui, ó. Mas Davi sabia que não era por ele. Davi sabia que não era pela força dele. Davi sabia que aquilo lá tinha sido justamente pela experiência que ele tinha tido com Deus, e viu que Deus não se afastou dele. Deus não se afasta dele no campo, Deus não se esquece dele no campo, Deus não se afasta dele no campo de batalha, Deus não se afasta dele no reinado, ainda que Davi tivesse pecado, errado, falhado, como a própria Bíblia mostra isso. Porém, o Senhor não se afastou de Davi até os últimos dias, porque Davi não estava confiando nele, estava confiando no Senhor. A confiança dele estava em Deus. Ele sabia que ele não podia fazer nada, mas sabia de uma coisa, Deus podia fazer tudo. O que Deus quer conosco essa manhã, o que Deus quer conosco nesses dias, é que nós entendamos que o relacionamento com Deus é muito importante. O reconhecimento de que Ele é Deus na nossa vida é muito importante. Estar em Deus é muito importante. Estar depositando a nossa fé em Deus é muito importante. E é que nem eu falei logo no começo, nós vivemos tempos de experiências, nós estamos vivendo um tempo em que os nossos antepassados não viveram um tempo de experiência comum e mútua. Não sei se você se recorda, mas essa pandemia ela começou num momento muito interessante, Foi justamente na Páscoa, Na Páscoa, e a Páscoa do Egito foi um momento também interessante, quando as pessoas estavam nas suas casas e Deus falou assim, olha, eu vou levar os primogênitos, E a morte visitou aquela nação na Páscoa. E nós vivemos também nesse período de começo de pandemia, foi na Páscoa, onde Deus visitou também algumas casas, A morte visitou algumas casas também na Páscoa, experiências com Deus. Queridos, Deus Ele está nos guardando, Ele está nos livrando de todo mal, Ele está olhando por cada um de nós. Você crê nisso? Crê, fica de pé.
Vamos orar e agradecer a Deus por essas experiências, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado das nossas famílias, Ele tem cuidado daquilo que nós temos passado. É certo que algumas pessoas às vezes têm até tido dificuldades, mas que nessa dificuldade eu tenho certeza de uma coisa: não faltou pão na tua casa, não faltou o alimento no teu lar, e mais do que isso, não faltou saúde. Apesar de algumas pessoas terem passado momentos difíceis, mas nós estamos aqui, você está aqui, e temos diversas pessoas que por essas necessidades não estão, e nós vamos levantar um clamor por elas hoje, vamos levantar um clamor por nós hoje, para que Deus esteja nos livrando até o momento em que nós estejamos todos aqui, amém? Vamos orar. Pai eterno, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja olhando para as nossas vidas, mais do que isso, olhando para cada um de nós, porque nós vivemos experiências. Hoje não vivemos mais experiência apenas de ouvir falar, mas hoje vivemos experiências de contigo estar. São experiências vivas, verdadeiras, Pai. Vidas foram perdidas, vidas foram levadas, vidas estão passando necessidade, vidas estão vivendo doenças, mas nós sabemos que o Senhor pode entrar com ação. Sabemos que o Senhor pode entrar com cura, pode entrar com transformação, pode entrar com restauração. E é no Teu nome que nós estamos crendo, e é no Teu nome que nós estamos pedindo. Pai eterno, entra com saúde para o Teu povo, entra com libertação para o Teu povo, entra, Senhor, com restauração do Teu povo, entra, Senhor, com uma resposta do céu para as nossas vidas. Assim como Davi, nós hoje entendemos que esse momento de experiência, ele é muito importante para as nossas vidas, principalmente porque através da experiência nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, reconhecemos que o Senhor é um Deus verdadeiro, reconhecemos que o Senhor sai da literatura e entra para a vida, Senhor, sai do meio das páginas da Bíblia e cai dentro dos nossos corações, se revelando como um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que conhece cada um de nós e nos guarda e nos livra de todo mal. E é isso que nós estamos pedindo por cada família, por cada casa, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que é representada, e aqueles que não estão aqui também, olha por eles, entra com cura, entra, Senhor, com libertação e dá paz ao coração. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, aquela cruz ali, ela representa bem o que é o relacionamento com Jesus, com Deus. A haste maior que está na vertical, ela lembra a presença de Deus se relacionando com o homem. E na haste horizontal, ela lembra da presença de Jesus, homem, se relacionando com o homem. Na mesma horizontalidade, sem diferença, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele em vida, e Ele se tornou homem, e por ser homem, Ele foi para a morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e pelas suas pisaduras, ou pelos seus machucados, pelas suas marcas, pelas suas dores, nós fomos sarados. E é isso que eu quero declarar hoje, em nome do Senhor Jesus, para a tua casa, para a tua família, para os teus parentes, para os teus amigos, para as pessoas próximas, para aqueles que estão dentro do teu convívio,
para aqueles que são vizinhos, para aqueles que são amigos, para as pessoas que estão ao seu derredor, elas possam ser alcançados pela misericórdia do Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e nós declaramos a cura sobre as nossas vidas, declaramos a cura sobre os nossos familiares, declaramos que todo medo seja repreendido no nome do Senhor Jesus, e verdadeiramente a misericórdia dele se manifeste mais e mais a cada dia sobre nós, e que logo logo nós estaremos juntos, queridos, se não aqui na glória, estaremos juntos, se não aqui na glória, eternamente com Deus, amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Você tem a oportunidade de pegar esse cálice, esse pão, para que nós possamos lembrar aquele sacrifício de morte de cruz, um sacrifício que resgatou a minha e a sua vida, resgatou a nossa vida, nos tirou da morte para a vida. Isso é experiência, queridos, e que essa experiência, esse momento de sacrifício, ele nos traga consciência de que nós temos um Deus verdadeiro. E eu vou só dizer o que o Wander falou hoje cedo, e eu concordo plenamente com ele. O povo de Israel, assim como escolheu a Saul como rei, desprezando Deus como Deus dele, como rei dele, aquele povo do passado não entendia nada por causa disso, e levantava altares e baals, levantava postes e ídolos para adorar, desprezando a Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia de João diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a oportunidade que você tem é essa, entenda o que eu estou te dizendo. Deus, ele te trouxe aqui hoje para falar que você teve experiências com ele durante esse período que você ficou confinado, afastado. Você teve experiências de saber e entender que Deus toma conta da tua casa, da tua vida, toma conta da tua família. Teve experiências com Deus para entender que existe um Deus verdadeiro. Deixa de lado o que não é Deus. Deixa de confiar naquilo que não é Deus e comece a confiar única e exclusivamente no Senhor, que tem livrado e guardado a tua casa. Aí tudo vai bem. Sabe por quê? Porque se tiver só você e Deus, você ainda é a maioria. Amém? Vamos participar lembrando que Jesus morreu por nós e depois ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está nos preparando moradas. Porque ele disse, olha, eu não vou deixar vocês aqui não, eu vou ao céu preparar moradas. Aonde eu estiver, vocês estejais também. Eu quero estar com Cristo, você quer também? Vamos cear? Vamos orar pelos elementos. Pai eterno, queremos orar por esses elementos que representam o teu corpo que foi dilacerado, o teu sangue derramado, mas mais do que isso, ele representa o passaporte para a vida eterna. Ele representa justamente o caminho, a verdade e a vida que nos conduz até Deus. E nós estamos hoje nos preparando para esse dia, para tomar, Senhor, esse cálice e comer desse pão, relembrando aquela morte, para um dia nós estarmos juntos, fazendo isso em memória do Senhor. Por isso abençoa as nossas vidas, abençoa a cada um de nós, para que nós possamos participar da ceia, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Você participe, pode sentar, queridos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e
onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe, queridos, quando eu estava ouvindo esse cântico aqui, eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu passei por esses dias. Vandão, pastor também tem aflições. As pessoas acham que às vezes não, né? Não, pastor é super-homem. Não, pastor tem aflições, queridos. E teve dias em que o sono não vinha, em que a preocupação tomava conta da cabeça, em que não acordava bem, não. Não sei se você passou por isso, mas eu passei. Sabe quando você não acorda bem, quando você olha e fala, cara, que loucura isso. Aí você liga a televisão, complica tudo. Aí você vê o gráfico subindo, né? Aí você fala, e aí? Aí, queridos, a pessoa vem pertinho de você, a pessoa do Espírito Santo, e te faz lembrar da palavra. E fala ao teu coração assim, ó, se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Daí você olha e fala, não dá para ficar frouxo. Tem que se fortalecer no Senhor. Daí você olha e fala, opa, peraí, quem está no controle disso? Não é um vírus, não é um germe, não. Quem está no controle disso é Deus. Daí você olha e fala assim, eu sou quem nessa história? Daí você olha e fala assim, ó, por mim eu não faria nada, porque a gente sabe, eu tive colegas pastores que partiram. Daí você olha e fala assim, tá, e eu sou quem nessa história? Daí Deus fala assim, ei Davi, viva as experiências, Davi. Daí eu lembro que eu tenho um Deus. Daí eu lembro que nas noites frias, no meio do pasto, nas noites escuras, onde só existiam as estrelas, eu, o frio, as ovelhas e o pasto, mas quando eu olhava para o céu, eu via a imensidão de um Deus que cuida, de um Deus que guarda, de um Deus que aquece na mais fria noite. Aí eu acalmava o meu coração e dizia assim, vamos passar para o outro lado do vale da sombra e da morte, porque eu sei quem está comigo, porque eu sei quem está conosco, é Deus. Está com o pão aí? Está com o pão daquele que te guarda, daquele que te livra, daquele que te conhece? Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão dizendo, este é o meu corpo, que é oferecido por vós. Participa hoje lembrando disso, que Jesus deu a vida dele pela tua vida. Tira a máscara aí e participa deste pão. Eu vou novamente lembrar você. Você não está sozinho.
Você tem uma descendência. Você tem uma herança. Você tem a presença de um Deus verdadeiro contigo. De um Deus de experiências, de um Deus de relacionamentos. De um Deus que te ama, de um Deus que te cuida, de um Deus que te conhece. Um Deus como o Deus de Davi, que te aquece. Na noite que Jesus foi traído, ele também pegou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Porque o dia que você comer e beber em memória de mim, você vai estar anunciando a minha morte até que eu venha. Herdeiro de Deus, filho de Deus, amado de Deus, herança do Senhor, participa aí lembrando disso, que Deus te cuida e guarda em todo sentido. Aleluia! Vamos orar. Ah, Deus, como é bom, meu Pai, saber que o Senhor tem nos livrado, nos guardado, tem olhado para nós com um olhar de amor. Essas experiências que nós temos vivido, elas nos revelam que o Senhor é um Deus verdadeiro, zeloso, cuidadoso, amoroso, fiel e poderoso. E é nisso que nós estamos confiados, na Tua presença em nossas vidas, na Sua vida em nossa vida. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse dia, te agradecemos agora por essa semana, te agradecemos por esse tempo na Tua presença, te agradecemos pelo que nós vamos fazer no decorrer do dia. Sabemos de uma coisa: o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos nossos, o Senhor é verdadeiro e fiel. Obrigado por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. E nós vamos recolher esses cálices. Acho que está preso. Vamos recolher os cálices. Você põe aí. E depois da oração vai para casa abençoado em nome de Jesus. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Traga sua oferta ao altar do Senhor. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Você pode se pôr de pé e declarar isso. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura
noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não falha, teu amor não falha. Não falha, não falha, teu amor não falha. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. É muito bom sentir a presença do Senhor. E nesta manhã, Ele está nesse lugar. E a gente sente Ele falando com a gente. E é bom ver alguns irmãos aqui, eu estou vendo, depois de um longo período, alguns de vocês que vieram hoje depois de um grande período, é muito bom tê-los aqui. E eu quero continuar estimulando a todos que retomem o ritmo com toda a segurança, mas que coloque no seu coração que há como você congregar, apesar de ser com espaço limitado, tendo que fazer o cadastro. Então, toda segunda-feira, abre-se lá o cadastro para os dois cultos, o das 9, que é o pessoal da melhor idade. Hoje foi muito gostoso o culto da manhã, também, como sempre tem sido, e depois os das 10h30. Faça a sua inscrição. Eu não sei se eu posso ir. Sim, faça a sua inscrição. Se o retorno da inscrição for de que foi efetuado com sucesso a sua inscrição, a sua vaga está garantida. Aí, se você não tem, se você não sabe, entra lá. O máximo que pode acontecer é vir uma resposta para você dizendo para você aguardar o próximo final de semana, porque é limitado. Nós estamos limitados a 140 lugares por reunião. Então é isso que vocês estão vendo, mas assim mesmo, louvado seja Deus, porque a gente pode, de alguma forma segura, tentar o máximo, né, de distanciamento, e nós estamos aqui para a glória do Senhor. Então, tome esse ritmo e espero vocês domingo para a glória do Senhor. Né? Alguns têm me perguntado, e as outras atividades? Ainda não é tempo. Nós temos muitas outras atividades que ainda estão aguardando. Então, vamos orando, firmes no Senhor. Para aqueles que não decidiram não vir ainda, porque cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que já me disseram, pastor, eu estou esperando. Não tem problema, nós estamos postando os cultos pelo Facebook, também pelo WhatsApp, tem no YouTube. Se você não é ainda inscrito no canal,
Depois aí você vai ter lá é Cobb 795 o canal, né? Eu nem sei. Se inscreve lá porque todo esse conteúdo é colocado lá depois, tá bom? E vamos continuar com a presença do Senhor, com a experiência no Senhor. Quero orar agora por tua saúde. Pastor Jaurama, eu quero orar de novo pela tua saúde e a saúde dos teus familiares e orar para que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nesse momento eu quero orar pela saúde de cada um aqui. Começando, Senhor amado, pelo sangue, pelos nervos, pelos órgãos vitais, pelo sistema respiratório, os pulmões, a parte, Senhor amado, facial, os seios da face, ali onde, Senhor amado, muitos têm renite, muitos têm sinusite, entra com providência agora, todas as infecções, Senhor amado, estejam agora repreendidas em nome do Senhor Jesus. Que haja saúde em nossos corpos, que haja, Senhor amado, realmente a transformação também emocional, aqueles que têm tido problemas, Senhor amado, de ansiedade, em nome de Jesus, entra com providência agora, livra-nos disso, Senhor, que nós sejamos curados no nosso corpo, que os nossos familiares sejam visitados agora onde quer que eles estejam, os mais velhos, os mais novos, Senhor amado, as crianças da nossa comunidade, os nossos jovens, os mais idosos, sejam todos agora visitados e tocados por Ti. Agora despede-nos para uma semana de vitória, despede-nos, Senhor amado, para um domingo abençoado, para que a experiência contigo, Senhor amado, se sobressaia sobre todas as tribulações, e que nós possamos sair vencedores. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos recitar a receita de oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora até que Ele venha. Amém. Você vai cumprimentar de longe o teu irmão, vai dar um toque rápido nele aí, e que você tenha uma semana abençoada, um almoço bem gostoso. Espero vocês no final de semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, vá com Deus, Deus te abençoe e te acompanhe. Amém.